gente vai falar de uma peça que precisa de muitos ajustes, isso não quer dizer que a peça tenha defeito. Uma peça com muitos ajustes, normalmente é uma peça que a pessoa, por exemplo, é um número menor e ela se apaixonou por aquele produto. A cliente é um número maior, e eu estou falando um número maior porque eu estou sendo generosa. Porque tem clientes que vestem numerações menores, 2, 3 números. Tem peças que ficam assim, ó, quase que praticamente as costas inteiras de fora. Principalmente peças em base corpete, que você não tem as cavas, você não tem muitas vezes os recortes, né, superiores. Então, fica mais fácil de uma pessoa de tamanho maior vestir uma peça menor. E aqui eu não estou falando nem de numerações grandes, eu estou falando, por exemplo, de uma peça P que a cliente veste um 46. De 40 para 46, a gente tem aí uma gradação bem consistente de medidas. Então, a gente está falando aqui exatamente disso, de uma peça que precisa de um ajuste para que a cliente vista e fique perfeita nela, que é o grande objetivo, que o vestido fique ali, né, parecendo que foi feito para ela, ou se foi feito para ela, né, que é dela, que foi comprado por ela. Muitas peças de aluguel, eu falo isso, que um dos grandes diferenciais que a gente tem na produção e na locação de peças é porque a peça parece que é da cliente. A gente não tem aquela coisa barra mais curta, aquela cauda feita à mão, aquelas dobras alinhavadas. A gente tem um produto como se ele fosse vendido. A gente faz os ajustes, mantendo a originalidade da peça. A gente corta as barras na tesoura mesmo, né? As barras que é possível se cortar na tesoura, a gente corta. Barras que a gente precisa fazer um outro tipo de acabamento, a gente também faz, mas fica como se o produto fosse da cliente. É imperceptível uma pessoa que vai numa festa e olha um vestido e fala, não, esse vestido não é locação. A maioria dos vestidos que você vê locados, você percebe exatamente que eles são locações por conta da maneira que é feita as barras. Então, nossos produtos, ele tem exatamente esse diferencial, porque a gente entende que a cliente que está locando, ela quer ter uma peça como se fosse feita para ela. E isso é algo muito importante dentro do nosso negócio. Mas um produto que ele precisa de um ajuste é um vestido, uma peça, um conjunto que ele precisa de uma adequação para vestir melhor naquela cliente. Então, exemplo, subida de ombro. Na modelagem padrão, a gente muitas vezes trabalha com uma base de estrutura de uma mulher mais longilínea, é uma mulher mais alta. E aqui eu não estou falando de magra, eu estou falando de uma mulher mais alta. Quando a gente tem esses padrões e as estaturas mais altas, eu gosto mais de trabalhar, e assim que a gente desenvolveu a nossa modelagem base, porque por mais que eu tenha mulheres menores, eu consigo fazer todas as interferências de ajuste de modificações desse tipo de produto. Agora, um produto feito por uma estatura menor, que não é o meu público-alvo, eu não conseguiria fazer esses aumentos. Então, eu precisaria, normalmente, ter que alongar o corpo, fazer a cintura um pouquinho mais baixa. Então, eu optei por ter essa base de modelagem definidas as medidas que nós entendemos como pertinentes ao nosso cliente ideal, tá? Ao nosso prospecto, ao nosso potencial cliente, e dessa maneira tem dado certo. Então, vai acontecer muitas vezes no provador de pedir para entrar um pouquinho o ombro, de pedir para ajustar um pouquinho o lateral. Por quê? Porque a gente quer ficar magra, a gente quer ficar com o peito em pé, a gente quer ficar sem barriga. Então, é básico esse tipo de ajuste, né? Ajustar lateral, muitas vezes, ombro, muitas vezes, pequenos detalhes, né? Comprimentos, que obviamente a gente vai ter ali comprimentos diferentes, às vezes diminuir quadril. Acontece muito das meninas terem, por exemplo, mais seios e menos quadril. Isso é uma estrutura de corpo, né? Existem aí perfis de corpos definidos no mercado. A mulher ampulheta, a mulher mais circular e tal. Eu não defino a minha cliente dessa maneira. Eu acho que, independente do biotipo que ela tem a vontade própria dela. Então, se a pessoa quer usar algo que não vá combinar esteticamente aos meus olhos, eu não tenho nada a ver com isso. O que importa é que ela está se sentindo linda, maravilhosa, incrível, e é o que ela quer usar, tá? Então, eu tenho muito desse crivo do que a minha opinião não é a opinião mais importante, né? E não é a opinião que vale para a cliente. O que vale é ela se sentir linda, maravilhosa, incrível, e tá tudo certo. Então, a gente tem que pontuar o que é exatamente um ajuste, que pode ser isso. Outro ajuste. A cliente fala, eu quero o decote mais baixo. A gente vai descer esse ajuste, esse decote, né? Ajustar o decote da maneira que a cliente se sente bem. Agora, defeitos é algo que está ali, né? Não relacionado com algo que a gente precisa fazer para tornar o vestido melhor. O defeito é algo que foi construído de maneira errada. Então, é algo que ali não dá para continuar. E a gente já partiu, muitas vezes,
entendendo que os defeitos, eles acontecem muito lá atrás, né? Muito mais lá atrás. Não é nessa hora que a gente está provando um produto, que a gente está resolvendo essas questões. E vai acontecer com basicamente todo mundo, porque às vezes é algo que passa desapercebido, às vezes é algo que foi feito com má vontade mesmo. Se você tem outras pessoas trabalhando com você, pode acontecer isso. Eu já passei várias vezes por isso. Não, talvez não porque a pessoa quis fazer, mas tem muita gente que trabalha nesse mercado e que tem essa veia empreendedora, que quer ter um negócio de moda, que quer ter sucesso no seu próprio negócio, que desenvolve, né, já dentro da sua casa, muitas vezes, ali no seu espaço, esse trabalho de empreender. Muitas vezes você não tem essa percepção disso, mas as pessoas muitas vezes que trabalham como empregados, como funcionários, como colaboradores, muitas vezes eles têm isso de não pensar do que facilitaria a vida do cliente. Então, algumas vezes isso sai do controle, principalmente quando você tem bastante pessoas, mas ainda assim a gente tem que ficar muito em cima para poder entender o que é um defeito e o que é exatamente um ajuste.